Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. Hoje vamos tratar sobre mais uma lei que trata da parte da filosofia da doutrina, a lei de destruição, lá no capítulo 6º, começando com a questão 728. E como de costume, sempre deixo uma pimentinha para se pensar, ao final tentarmos responder, e essa é bastante forte. Alguns vão ficar bastante contrariados com a nossa pergunta, mas está lá na Bíblia. As guerras ainda são necessárias e Jesus nos advertiu de sua necessidade? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos nossos vídeos, dá um like pra gente. Então é preciso que tudo se destrua para renascer. Oi? Exatamente. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Nós estamos falando em matéria, não em espírito, mas em matéria. Logo, destruição, na verdade, é transformação com a finalidade de renovação, com a melhoria dos seres vivos. Desta feita, as criaturas, como instrumentos de Deus, são utilizadas para os fins que objetivam. Assim, quando um ser vivo alimenta-se do outro, obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio da reprodução, utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição, mas jamais é destruída a parte essencial, o princípio inteligente, que é desenvolvido ao todo para sucessivas metamorfoses, aperfeiçoando suas espécies. Então, olha aí o espiritual nos falando que as espécies se aperfeiçoam na própria espécie, não tem mudança de espécie não. Então, borboletinha ontem, homem amanhã, isso não existe. Então, há uma evolução dentro da própria espécie. A Gênesis também fala sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros. E ela vem discorrendo e parece que isso não concilia com a lei e a bondade de Deus. No entanto, ela faz uma observação de que, para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer outra coisa melhor do que eles próprios fariam. Então, mostrando aqui que nós não temos capacidade de observar e analisar com cuidado todos os porquês que as coisas acontecem. E algumas coisas, sim, para a gente parece que é uma imperfeição ou algo ruim que Deus colocou no nosso caminho. Deus é todo bondade. E se aquilo acontece, acontece pela necessidade. E é a necessidade de quê? De transformação e evolução de tudo e de todos. Inclusive, como você mencionou, dos animaizinhos dentro da própria espécie. E aí nós temos que lembrar de quem? Do nosso amigo Lavoisier, Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha, te mostrando que não há destruição, há uma transformação. Por isso nós temos que ter muito cuidado na nossa análise quando observamos catástrofes, guerras, epidemias, dizendo que Deus foi injusto. Não, não há injustiça divina, muito ao contrário. Há um equilíbrio da natureza através dessas leis. Os meios de preservação e conservação têm a função de regular o momento exato da destruição, no sentido de que o princípio inteligente possa, em cada existência, aperfeiçoar-se. Nós falamos sobre a lei da preservação. Você observa que ela tem uma finalidade, ela tem um momento de duração para que esse princípio inteligente ou o espírito se aperfeiçoe dentro da sua espécie. Falamos também, lá no início do nosso estudo, sobre o princípio inteligente sendo lançado na Terra para a elaboração do espírito. E mostrando que, enquanto a Terra estava passando por uma série de transformações, essas destruições e transformações, o princípio inteligente também estava sendo elaborado. Então, mostrando que isso também é importante para que ele se elaborasse. Então, no homem, o instinto de conservação o priva da desistência, a destempo da jornada a ser realizada, fazendo com que sempre tenha, ainda que ilusória, a percepção de algo a faltar no desenvolvimento da matéria. Então, essa luta nossa de nos conservarmos, e é por isso que temos tanto medo da morte,
tem a ver com a lei da conservação, porque nós não percebemos, ainda não temos a maturidade de entender que a lei da conservação ela tem um tempo para se agir, um tempo para permanecer. Uma vez findado esse tempo, a destruição se faz necessária. Então, a ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Só uma advertência que é feita pelos Espíritos, na questão 730, onde ele vai nos dizer que somos sempre ingratos. Digamos assim, essa prorrogação que é dada ao homem, ele não é grato, muito ao contrário. Ele reputa como sendo a estrela dele, a sorte dele, os caminhos que ele escolheu. Assim, andam a par a conservação e a destruição, com mecanismo de equilíbrio a servir de contrapeso, sendo muito mais perceptível nos mundos mais ou menos materiais, desaparecendo por completo nos mundos adiantados. Entretanto, pode o homem diminuir a intensidade da destruição na medida em que há prevalência do espírito sobre a matéria, quando esse encontra-se desperto e nivelado quanto ao desenvolvimento intelectual e moral. Então, está te mostrando que nos mundos adiantados, essa lei da destruição ela é muito menos atuante. Por quê? Porque você já está depurado, você não tem a necessidade mais dessa evolução do corpo material, que nós estamos falando agora no corpo espiritual. Então, esse já atingiu um patamar de conhecimento, de nivelamento intelectual e moral, que dispensa essa destruição. Então, estamos vendo aqui que existem os males que são inevitáveis. E existem também os males que são evitáveis, que são aqueles causados pelo homem. E que essa questão de conservar e destruir, eles andam a par para manter um certo equilíbrio. Então, a gente também vem falando aqui que os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que independem da vontade. Estes últimos se incluem os flagelos naturais. São coisas que nós não temos ingerência e que temos que suportar e aprender com eles. Entretanto, ela também faz uma advertência aqui, que o homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou pelo menos atenuar muitos efeitos de todos os flagelos naturais. Então, o homem, com a sua inteligência sendo desenvolvida e aprendendo com aqueles flagelos, vai buscar meios de atenuar todos esses prejuízos causados por esses males. Por isso que vamos evoluindo junto com o nosso planeta. O nosso planeta também vai evoluindo. Apesar de muitos não admitirem, porque esquecem de olhar o retrovisor da história e ver o quanto já evoluiu. A necessidade de destruição de animais pelo homem está ligada diretamente à de prover o seu sustento e à de sua segurança, limitando ao uso moderado e racional. Logo, há que se julgar com bestialidade os excessos fora dos limites da necessidade, pois a destruição sem necessidade afronta a lei de Deus, respondendo o homem pelas suas inclinações aos maus instintos. Então, te mostrando que você pode, para prover as suas necessidades, se alimentar de proteínas, sim, pode, mas é preciso ter moderação para que você não abuse daquilo que lhe é colocado à disposição em desequilíbrio da natureza. Você observa que o mundo hoje passa por uma dificuldade enorme diante da produção excessiva da proteína, carne animal. Olha aí a liberação de gases dos animais provocando um problema da natureza, provocando um problema dentro da atmosfera, dentro das camadas protetoras da Terra. Em função do quê? Do excesso dessa produção, visando o quê? Não a alimentação do homem, mas sim o lucro. Note que o homem buscando aí a proteína, ele está criando um desequilíbrio dentro da natureza pela excessiva produção. Aquela produção haveria necessidade de ocorrer do volume que está ocorrendo? Talvez não. Por quê? Observa-se que essa produção ela tem uma única finalidade, riqueza, tão somente, em detrimento a muitos outros povos que passam fome na atualidade. Para alguns povos, a abstinência da destruição de algumas espécies de animais não lhe granjeia a absorção completa, pois faz uso de outras em igual intensidade, afastando a bondade e fazendo prevalecer a superstição. Então, lá na questão 736, Kardec faz essa advertência que tem povos, olha, eu não como carne, a carne animal.
mas eu causo muito mais malefício em outras situações. Eu estabeleço muito mais crueldade à sua espécie, ao próprio irmão dele, do que comer carne. Então ele faz essa advertência. Se de um lado eu me abstenho de consumir a proteína, por outro lado, eu produzo males muito mais gravosos, produzem um efeito muito mais danoso ao homem do que se ele comesse efetivamente a proteína. E muitas das vezes eles não estão deixando de se alimentar da carne de um determinado animal porque quer preservar aquele animal. É mais uma questão supersticiosa do que bondade em si. É isso que os espíritos advertem. Que é mais uma questão de superstição do que uma questão de bondade. Até nos referimos em questões anteriores, falamos sobre o consumo de carne, que até hoje, no meio da doutrina, muitos são defensores que a carne é um malefício, um impedimento da educação mediúnica. Comentários à parte, Kardec nos adverte que isso é uma análise equivocada daquilo que foi nos orientada pelo mundo espiritual. E aí, voltando ao assunto que você falou, ele nos fala sobre os flagelos destruidores que têm a finalidade de acelerar o progresso humano. Então, não é Deus nos castigando? Não, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, ela vai acelerar o progresso, e aí você vai observar as guerras, você vai observar as doenças. Recentemente tivemos um problema sério, uma epidemia mundial, e aí nós vamos observar que com isso houve uma aceleração das pesquisas, um avanço extraordinário no campo da ciência, impondo ao homem, aliás, a necessidade é a mãe das invenções, impondo ao homem novas descobertas. Então, olha os flagelos destruidores sendo responsável pela aceleração do progresso, algo palpável, que talvez na época de Kardec não tivéssemos a maturidade e compreendemos. E hoje, diante de uma série de eclosões de eventos, nós podemos visivelmente observar isso que nos é afirmado. Os flagelos são necessários para o progresso, para a aceleração do progresso humano. A observância dessas instruções obriga o homem a uma regeneração moral do espírito. Assim, aos olhos inebriados da matéria, os flagelos estão ligados a prejuízos, não compreendendo ser um mecanismo para obrigar o homem a caminhar mais depressa. Poderia o homem progredir através do conhecimento do bem e do mal? Entretanto, diante de sua incapacidade de melhorar por esses instrumentos, faz-se necessário ferir o seu orgulho e sentir as suas fraquezas através dos flagelos destruidores. Olha a bondade divina nos dando uma grande lição. Lembre-se, quando nós estamos encarnados, nós não estamos de passeio, nós não estamos aqui de férias, nós estamos retornando ao educandário. E estamos retornando ao educandário porque fomos mal nas provas anteriores. E aí esses flagelos que experimentamos, ele tem a finalidade de fazer com que o homem desperte, que o homem enxergue, que o homem busque no Criador a sua efetiva finalidade de se aproximar ao Criador, de entender que somos criados simples, ignorantes, com o objetivo de nos transformar em seres iluminados, em seres angelicais. E até atingirmos essa perfeição é necessário ferir o nosso grande, magnífico, maior orgulho, para que a gente possa voltar efetivamente ao Pai e compreender que não somos tanto quanto pensamos. Tudo tem um fim, tudo tem uma limitação. E os flagelos, ele vem para nos mostrar isso. E aí nós vamos experimentar a perda, não só nossa, mas a perda daqueles que amamos, a perda das pessoas de nossas voltas, para que a gente compreenda a nossa inferioridade. A gente também fala aqui que todos esses males são estimulantes para a inteligência do homem e que se nada ele houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Exatamente. E é só a gente observar a história. Todas as destruições que experimentamos, o progresso que isso trouxe, é só parar para pensar. Se hoje temos toda essa tecnologia, se hoje temos todo esse avanço em nossas redes sociais, agradeça a quem? Agradeça a Segunda Guerra Mundial. Agradeça ao flagelo destruidor que dizimou milhares e milhares de pessoas para que o homem acelerasse o progresso. Talvez nós estivéssemos ainda na época do telégrafo. Mas graças às guerras, graças a esse flagelo destruidor, chegamos ao estágio que estamos e experimentaremos outros tantos estágios,
a custas de destruições, não tenham dúvida. Os flagelos produzem perdas de homens, bons e maus. Entretanto, a perda da materialidade nada representa ante o avanço que os espíritos tombados em sua jornada adquirirão em uma nova oportunidade, quando então as práticas que o levaram à decadência não mais se farão necessárias. É o nosso olhar pequeno em relação à grandiosidade da criação. A gente chora realmente as perdas humanas e as destruições que ocorrem no nosso planeta quando não conseguimos ver o progresso que dali vai decorrer. Então, mesmo que para alguns ocupe a condição de vítimas diante do progresso a ser realizado, nada representa, pois encontrarão compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-lo sem murmurar. Então está te mostrando que não tem nada de errado, não tem nada de desajustado, não tem nada de desequilibrado. O Criador, ele é magnânimo em suas decisões, em suas leis. Ele colocou leis fantásticas que trazem o equilíbrio da natureza. O que precisa ser aberto são os nossos olhinhos ainda inebriados pela nossa ignorância. É isso que precisamos compreender. Não é que sejamos insensíveis diante da dor. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Estou dizendo que a gente aprenda a olhar a dor como algo benéfico, como algo que faz parte das leis do Criador. Ah, mas eu não gosto dela. Quem somos nós para dizer que gostamos ou não das leis do Criador? Não venham por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soada a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevarmos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, estes tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Está lá na nota de Kardec, ele comentando isso, nos advertindo que se nós tivermos olhos de maturidade, olhos mais espiritualizados, nota, não é olhos espíritas, mas olhos espiritualizados, que vai muito além da doutrina, nós compreenderemos as leis do Criador, entenderemos que isso faz parte do progresso, faz parte da evolução. E ao invés de nos revoltarmos, ao invés de fazermos comentários desaiosos, nós aprendemos a observar, a contemplar as leis do Criador em seu pleno exercício quando esses flagelos, quando essas destruições ocorrem. Os flagelos destruidores ocasionam males a uma geração. Entretanto, as mudanças que produzirão aproveitarão as próximas. Olha aí a destruição alcançando a próxima geração. Olha aí nós servindo de instrumento das modificações, instrumento do Criador para atingir o propósito da evolução. Exemplificando, o fogo que destrói o ambiente traz para a próxima geração frutos de elevado progresso, em detrimento daquele que sucumbiu. Os flagelos também podem ser vistos como provas morais para o homem, fazendo com que renasça o sentimento de bondade, de auxílio, de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, dando-lhe a oportunidade de fazer brotar, através da inteligência, mecanismos de defesa e resistência. Então, observa, tamanha é a complexidade dos efeitos da destruição ou dos flagelos, as modificações que vai causar, fazendo com que o homem comece a se moldar, a corrigir, a diminuir o seu ego, a olhar o outro com os olhos mais amorosos. Olha o flagelo dando essa oportunidade ao homem de se refazer dentro desse cenário egoístico em que ele vive, necessário no passado, como falamos, mas que hoje precisa ser abandonado. Que precisamos ser mais empáticos para com o outro, precisamos ter um olhar mais amoroso para com o outro. Mas não esse olhar amoroso de discurso, muito bonitinho em nossas reuniões espíritas e em outras congregações, muito falado, mas o ato amoroso de praticá-lo, o ato amoroso de exercitá-lo, fazer aquilo que o Mestre Jesus fazia, colocar em prática o seu discurso. Não fazia discurso, praticava o seu discurso. Muitos flagelos estão ligados diretamente à imprevidência do homem, como você havia falado. Na medida em que adquirem conhecimento e experiência, vai os prevenindo e pesquisando as suas causas. Contudo, há males da natureza geral que estão nos decretos da providência, atingindo o homem individualmente, nada podendo insurgir-se
ele restando a submissão à vontade de Deus, mas que pode ser agravada pela sua negligência. Então, muitos males que nós assistimos, muitos eventos que ocorrem, tem mais a ver com a participação direta do homem do que efetivamente flagelos naturais. Tem mais a ver a concorrência do homem provocar isso do que efetivamente as leis da natureza se fazendo presente. O exemplo que eu dei foi a criação excessiva da proteína, produzindo danos à camada de ozônio, produzindo dano à crosta terrestre, em função da ganância do homem. E aí, esse efeito alterando a quantidade de chuvas, que vai cair em determinados locais e vai causar muitos prejuízos. Então, mostrando que uma ação do homem em um ponto do globo, causando malefícios em outro ponto do globo. Foi a providência divina ou foi a ação do homem? Da mesma forma, quando o homem não tem ingerência sobre determinados assuntos, ele tanto pode usar a sua inteligência para amenizar aqueles prejuízos, como a sua negligência em não tomar atitude nenhuma quando ele deveria de tomar, pode agravar os efeitos daquele flagelo. Então, na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas as pestes, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meio de impedir ou quanto menos de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles, que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quanto aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Estão mostrando que o homem, na medida de sua evolução, na medida do seu conhecimento, ele pode sim atenuar esses flagelos, ele pode sim evitar alguns flagelos que estão no alcance do homem, mas há aqueles que independem da vontade dele, como ocorreu há pouco tempo com a pandemia que assolou a humanidade. O que coube ao homem foi buscar recursos para atacar, para combater aquela pandemia, e que ele acaba tendo sucesso. Houve muitas perdas humanas? Sim, houve muitas perdas humanas, mas tudo está dentro de uma previsibilidade. Note que a Terra não acabou, o mundo não acabou, o mundo continua girando e continuamos a trabalhar e continuamos a ter esperança, continuamos fazendo as mesmas coisas. Aí que vem a gravidade, fazendo as mesmas coisas. Precisamos refletir sobre esses flagelos que ocorreram na natureza e especialmente recentemente aconteceu com o mundo. Outros virão, não tenho dúvida. E as guerras? As guerras, em última análise, é o conflito de egos, deixando antever as imperfeições morais do homem. À medida que o homem progride e eleva-se moralmente, menos frequentemente se tornam as guerras, pois aprende pela dor evitar as causas, sendo certo que quando o homem compreender a justiça e praticar a lei de Deus, tornando-se fraternos, essa necessidade desaparecerá. Assim, as guerras objetivam a liberdade e o progresso, ainda que em dado momento privam o homem vencido de sua liberdade, o escravizando, fazendo com que mais depressa busque o progresso, quando então libertar-se-á dos grilhões que o aprisionavam. Entretanto, ai daquele que por ambição inicia a guerra, pois responderá pelos assassínios que lhes haja sido causa, tendo que expiar, através de muitas encarnações, seus criminosos atos. Então está te mostrando a necessidade da guerra e o porquê que ela ocorre. São embates de ego, que ainda o homem está muito preso. São as ofensas, o tal do, atualmente, mimimi. Quantos e quantos ficam zangadinhos, brigam com irmãos por causa do mimimi? Não existe uma causa real, existe mimimi, existe ego. E nesse ego ferido, esse embate de egos, é que nações vão entrar num campo de batalha e vão se destruir e vão colher um alto preço, porque sim, numa guerra não há vencedores, todos são vencidos, todos saem perdendo, todos saem derrotados. Observem, todas as guerras que temos história, ocorreram vencedores? Se formos analisar, não, todos foram vencidos.
E aí, para finalizar, a pergunta que eu fiz no início: será que Jesus nos falou que as guerras eram necessárias? Será que ele disse isso mesmo? Vamos ver lá em Mateus 24. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus nos fala com muita clareza e nos dá o compreender que ela faz parte da natureza humana, faz parte do nosso progresso, essas guerras, infelizes guerras, e que traz tanto sofrimento a todos nós, que traz tanto desequilíbrio dentro do contexto humano, mas não é o fim. Tudo irá se reajustar, tudo irá se equilibrar, ainda que no momento estejamos muito incomodados, muito revoltados, e com a pergunta: Deus não está vendo isso? Claro que Ele está vendo isso, claro, e Ele sabe perfeitamente que isso vai chegar a um fim, e esse final qual é? A nosso aprimoramento, o nosso progresso, a nossa compreensão, o nosso reestabelecimento da fraternidade, tão apregoada pelos grupos religiosos que buscam fazer compreender, ainda que por ameaças de uma promessa de salvação ou não salvação, impor essa fraternidade. A fraternidade ela irá brotar naturalmente na medida em que você ganhe consciência, que você compreenda que é preciso sermos tolerantes, é preciso, não é ser coniventes com o erro, mas sermos tolerantes com a falta dos nossos irmãos, assim como o Pai é com todos nós, assim como o Criador é com todos nós, assistindo às nossas infantilidades de provocarmos destruições desnecessárias e que acarretarão inevitavelmente prejuízos não só àquele grupo, mas comprometerá um longo tempo as nossas futuras reencarnações. Então, observe, as guerras são necessárias? Jesus nos advertiu há 2000 anos atrás. Não tínhamos ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, mas elas são necessárias e nos cabe contemplar tudo isso que está acontecendo na esperança que isso passe logo, como Jesus nos falava, como anseio que isso passe, como anseio que chegue o tempo dessas mudanças. Jesus já nos falava sobre isso. Sejamos compreensivos e entendamos que o Criador não colocou leis para nos agredir ou para destruir a sua criação. Muito ao contrário. Suas leis foram feitas para que o homem pudesse ganhar maturidade, para que o espírito humano pudesse ganhar essa evolução. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio em que tratamos dos flagelos. No próximo encontro vamos continuar falando sobre ele, que esse capítulo é bastante extenso. Exatamente. E continuo dizendo, estudem. É importante estudar. É importante compreendermos tudo isso que estamos falando. Nada aqui está sendo inventado, nada aqui está sendo dito porque achamos que devemos dizer. Nós estamos traduzindo, ou melhor dizendo, estamos transmitindo aquilo que o livro nos apresentou. O livro que nos ensina, que nos dá a condição de usarmos a nossa racionalidade para compreender, dentro de um processo lógico, todas essas leis que nos são apresentadas. Esperamos ver vocês no próximo encontro. Fiquem em paz e que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações.